Você sabe por que a Igreja de Cristo é comparada a um organismo vivo? A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meu nome é William Santos e você está no meu canal, canal Didaquê. Seja muito bem-vindo ao canal Didaquê, ao momento de leitura bíblica diária. Na leitura bíblica diária de hoje, nós estaremos lendo a Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 22 e versículo 23. Efésios, capítulo 1, versículo 22, versículo 23. Leitura bíblica diária de hoje. A igreja estabelecida por Cristo é um organismo vivo. Você sabe o que significa esta expressão? Se você está no meu canal, eu quero convidar você a curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal e compartilhar e fazer comentários nas nossas publicações para que você possa nos ajudar a alcançar maior relevância aqui no YouTube. Muito bem, queridos, a leitura bíblica diária de hoje apresenta para nós que Cristo Jesus estabeleceu uma igreja e que esta igreja é um organismo vivo. Note a leitura bíblica, Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Muito bem, esta afirmação muito importante de Paulo aos Efésios, ele está argumentando no capítulo 1, a partir do versículo 19, a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. E para evidenciar esta grandeza do poder de Deus, Paulo apresenta que Deus, com o seu sobreexcelente poder, que está à disposição da sua igreja, da igreja de Cristo, ele ressuscitou Cristo dentre os mortos com esta sobreexcelente grandeza do seu poder. Ele elevou a condição de estar assentado à destra do Pai na glória, e diz que ele sujeitou a si todos os principados, potestades, poder, todo domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas no século vindouro. Quando chega o século vindouro, a Bíblia afirma novamente que a sobreexcelente grandeza do poder de Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, elevou a destra de Deus à glória e sujeitou todos os poderes, principados, domínios e potestades debaixo dos pés de Cristo, não só neste século, mas no século vindouro. Versículo 22 da leitura bíblica diz que Deus, através do seu sobreexcelente poder, sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E sobre todas as coisas constituiu a Cristo como o cabeça da igreja, que é o seu corpo, diz o versículo 23. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então veja que esta leitura ela é muito significativa, porque apresenta duas verdades bíblicas extraordinárias. Primeiro, que Cristo é o cabeça da igreja, e a analogia que o apóstolo Paulo está utilizando é exatamente a analogia do nosso corpo humano, que todas as ações do nosso corpo, a fala, o movimento dos braços, todas as ações executadas pelo corpo, têm a sua central de comando no cérebro, na cabeça. Então, Paulo utiliza muito bem a analogia do corpo humano para exemplificar que Cristo é aquele que toma todas as ações de governo, de direção, de movimentos, de ação em relação à igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. O tema de Cristo como cabeça da igreja vai estar mais apresentado ou
mais expresso na epístola de Paulo aos Filipenses. No entanto, em Efésios, melhor dizendo, em Colossenses, Paulo apresenta a analogia de Cristo como cabeça da igreja, e aqui em Efésios ele apresenta a igreja como sendo o corpo de Cristo, aquela que Cristo manifesta a plenitude de todas as coisas. Então perceba que nós temos aqui a igreja como um organismo, e o organismo é justamente um corpo. O corpo humano, ele é um organismo vivo, da mesma forma que Paulo, ele utiliza a analogia do corpo para exemplificar que a igreja também é um organismo vivo, dinâmico, autônomo, desde que governado por Cristo em todas as suas ações. Note que a igreja, quando nasce, já lá nos Atos, capítulo de número 2, ela já nasce um organismo. E aí nós temos que diferenciar organismo de organização. A organização, de acordo com a matéria teológica de eclesiologia, é a igreja que ela está organizada sobre uma gestão administrativa, que está organizada sobre uma pessoa jurídica, um CNPJ. Esta é a igreja organização, que tem uma diretoria, que tem uma gestão administrativa. Então isso trata da igreja como organização. A igreja como organismo é justamente o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo é a sua igreja, a igreja que executa as ações de Cristo, a vontade de Cristo aqui na terra, porque ela é o seu corpo, aquela que recebe o cumprimento da plenitude de todas as coisas de Cristo na sua igreja. Note que esta expressão é muito importante. Em uma outra tradução, diz que Cristo é o cabeça da igreja e que a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que enche ao invés de cumpre. Então, daquele que enche todas as coisas, ou daquele que enche tudo em todos. Então, a igreja seria a plenitude de Cristo que enche, aquele que enche todas as coisas. Então, note que é muito relevante esta tradução, porque de fato é Cristo quem enche a igreja com tudo que há de plenitude da parte de Deus destinada para a mesma. É Cristo quem enche a igreja do poder de Deus, dos dons, da graça. É Ele que passa para a igreja. A igreja por si só, a igreja sem o cabeça, ela não tem nada, ela não pode subsistir nem sobressair. Mas a igreja, tendo Cristo como o seu cabeça, ele cumpre a plenitude de encher a igreja com todas as coisas. Ele enche a igreja com o poder sobreexcelente de Deus. Então note a importância, note a relevância de ser o corpo de Cristo. Então nós podemos perceber que esta igreja ela é enchida por Cristo para que ele possa realizar a sua obra e cumprir o seu propósito aqui na terra. Então a igreja é um organismo vivo, ela é o corpo de Cristo, um organismo pulsante, vibrante, dinâmico, que caminha para concluir toda a vontade de Deus. Eu gostaria de aproveitar e nesse vídeo apresentar para você algumas práticas importantes de uma igreja saudável. De um corpo de Cristo saudável, ele cumpre um papel importante, desde que ele seja cheio daquilo que Cristo tem para encher a sua igreja. Então, de acordo com o pastor José Gonçalves, aí no livro de apoio para as lições bíblicas do terceiro trimestre de 2022, especificamente o livro de apoio com os comentários para a lição de número 9, a sutileza do movimento dos desegrejados, nós podemos apresentar em primeiro lugar
primeira prática de uma igreja saudável é uma igreja que expõe a palavra de Deus, que tem a exposição bíblica como algo primordial. Então, todo o processo da maturidade da igreja precisa passar pela palavra de Deus. É o crivo da palavra de Deus, é o crivo do aprendizado bíblico e da sua prática diária que vai evidenciar que uma igreja é madura e saudável. Então, os líderes da igreja precisam apresentar à igreja a palavra de Deus, ler os textos bíblicos, aplicar aquela verdade bíblica para a vida diária da igreja, na sua realidade, em cada local onde ela está reunida para servir a Deus. Então, sem a palavra de Deus, a igreja ela não pode subsistir. Este é um tema tão importante que nos Atos capítulo 6 está dito que quando reuniram os 11 apóstolos, eles estavam preocupados com o problema da demanda da distribuição dos alimentos diários. No entanto, ele escolheram os 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, e foram os primeiros diáconos da igreja. No entanto, o parecer dos apóstolos foi: e nós nos aplicaremos à palavra de Deus e à oração. Uma igreja saudável, ela tem exposição bíblica. Em segundo lugar, uma igreja saudável, ela tem incentivos à prática da oração. A prática da oração, no contexto da igreja moderna, da igreja que vive o advento das redes sociais, ela está cada vez mais escassa no meio do povo de Deus. A oração está se fazendo cada vez mais distante da vida diária e comunitária da igreja. No entanto, a igreja precisa orar, a igreja precisa estar em contato com Deus, e os trabalhos de oração executados e realizados na igreja são um excelente incentivo para que a igreja ore. Os trabalhos do ciclo de oração, aquela oração antes do início das reuniões, a igreja inicia o seu culto com oração e termina o seu culto com oração. A terceira prática de uma igreja saudável é a leitura da Bíblia. A igreja deve ser estimulada periodicamente a ler a Bíblia, a meditar nas Sagradas Escrituras. Se passarmos muito tempo nas redes sociais em detrimento de passarmos tempo lendo a Bíblia, devemos entender que algo está muito errado conosco. Então, dentro da perspectiva pentecostal, dentro do pentecostalismo clássico, nós temos como legado, um legado insubstituível, o apego às Sagradas Escrituras. Este apego ele deve ser passado de geração em geração e cultivado como uma prática de uma igreja saudável. A quarta prática de uma igreja saudável é a capacitação dos líderes. Capacitação dos líderes da igreja. Os líderes da igreja precisam ser capacitados, passar por processo de aprendizado, de capacitação, e disse a respeito disso a prática de um curso teológico, o incentivo para que haja trabalhos voltados para capacitação de liderança, formação de liderança no seio da igreja, para que esta liderança auxilie o pastor, auxilie o líder desta igreja no exercício árduo de conduzir a igreja local, de conduzir os trabalhos, de conduzir todas as demandas que vão surgir no seio da igreja. Ninguém faz nada sozinho, mas a igreja precisa de líderes que sejam capazes de desenvolver trabalhos que vão realizar a obra do Senhor em comunhão para o progresso do reino de Deus. Muito bem, a quinta prática de uma igreja saudável passa pelo incentivo, o incentivo e o investimento na escola bíblica dominical. Sim, a escola bíblica dominical é a maior agência de formação de líderes e de cristãos maduros. É na escola dominical que o caráter de Cristo é forjado na vida dos novos crentes. Então, a partir da escola dominical, os crentes vão
passar a desenvolver a sua prática diária de imitar a Cristo, de ser seguidor de Cristo, fazendo com que Cristo seja o referencial da sua vida, aprendendo com as lições bíblicas da escola bíblica dominical. Muito bem. A sexta e última prática de uma igreja saudável é a descentralização da liderança. Isso mesmo. Uma liderança descentralizada é uma liderança que tem maior probabilidade de ter sucesso naquilo que está executando. Não se pode uma igreja, tudo está centrado na figura e na pessoa do pastor. Não se pode numa igreja, tudo está diretamente ligado à pessoa do pastor. Embora o pastor da igreja, ele precisa estar informado de todas as ações que estão acontecendo na igreja, aquilo que os líderes estão trabalhando e fazendo, mas esses trabalhos precisam ser descentralizados. Não é só o pastor que deve ter a responsabilidade do evangelismo, da liderança de departamentos e grupos, da orquestra musical. Então, os líderes que trabalham de forma autônoma na igreja, não no sentido de estar isolado, mas de forma mais automática, dentro daquilo que foi já previamente estabelecido, vai ter um maior êxito e sucesso naquilo que vai realizar para o reino de Deus. Muito bem, essas são as práticas de uma igreja saudável, uma igreja que é o corpo de Cristo, o organismo vivo de Cristo, que está vibrante e de forma dinâmica caminha para continuar realizando a obra de Deus na terra. Que Deus possa abençoar a sua vida e que esse vídeo possa servir de instrumento de incentivo e de bênção para o seu conhecimento e crescimento espiritual, para que você possa parecer-se mais com Jesus. Se inscreva no nosso canal Didaquê, estamos aqui no YouTube, compartilhando Bíblia com você, doutrina bíblica de qualidade. Se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu joinha se você gostou do vídeo. Se você não gostou, pode também dar o dislike, não tem problema, porque assim nós vamos entender se o nosso conteúdo está alcançando a satisfação por você, que é o nosso espectador. Curta, comente, compartilhe os nossos conteúdos para que assim possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.